23, versículo de número 5. Abra sua Bíblia. Vamos meditar nesta mensagem. O meu cálice transborda. Quando Davi escreveu "o meu cálice transborda", ele não estava falando apenas de abundância material, nem de uma vida sem problemas, não. Ele estava escrevendo algo muito mais profundo, algo que só quem viveu deserto, perseguição, fome, medo e noites sem respostas poderia entender. No contexto da época, o cálice transbordando era um símbolo de honra, de acolhimento e de favor. Quando o anfitrião recebia alguém em sua casa e enchia o cálice até transbordar, ele estava dizendo: aqui tu és bem-vindo, aqui você é honrado, aqui tu estás seguro, aqui na minha casa nada te faltará. Era um gesto de generosidade, proteção, compromisso. E Davi, que passou anos fugindo de Saul, dormindo em cavernas, vivendo como estrangeiro na própria terra, entendeu que Deus era esse anfitrião perfeito que o recebia mesmo quando o mundo o rejeitava. O cálice transbordando não significa ausência de luta, mas a presença de Deus nessa luta. Davi não escreveu isso sentado num trono, mas no meio de batalhas, no meio de traições, no meio de muitas incertezas. Ele sabia que o transbordar de Deus não depende das circunstâncias, mas da fidelidade do grande pastor. O cálice transborda porque Deus não dá apenas o suficiente, Ele dá além. Ele não derrama só o necessário, Ele derrama até passar das bordas. E Deus não oferece só o básico, Ele oferece o que revela o seu coração generoso. O transbordar é a assinatura de Deus dizendo: eu não te sustento por obrigação, não. É Deus dizendo: eu te sustento por amor. E quando olhamos para o mundo de hoje, percebemos como essa imagem é atual. Vivemos um tempo em que as pessoas estão cansadas, ansiosas, pressionadas, sobrecarregadas. Um tempo em que muitos sentem que o cálice está vazio, seco, rachado. Um tempo em que o povo vive correndo atrás de migalhas emocionais, migalhas espirituais e materiais. É um tempo em que a religião muitas vezes pesa mais do que liberta. A política divide mais do que une. Em que as famílias se quebram por motivos que poderiam ser curados com um pouco de graça. E é exatamente nesse cenário que o Salmo 23 se torna ainda mais poderoso. Porque ele não fala de um Deus distante, mas de um Deus que prepara a mesa no meio dos inimigos, que unge a cabeça com óleo no meio da guerra. Esse Deus faz o cálice transbordar no meio da escassez. Aplicar esse texto hoje significa entender que Deus continua sendo o pastor que cuida, guia, restaura e te sustenta. Significa reconhecer que o transbordar não é sobre ter muito dinheiro, mas sobre ter paz quando o mundo está em caos. Não é sobre ter uma vida perfeita, mas é sobre ter uma alma guardada. Às vezes você não está vivendo sem problemas, mas você consegue viver com a presença de Deus. Isso é garantido. É garantida a presença de Deus na sua vida. O cálice transborda quando Deus enche aquilo que ninguém vê. O coração, Deus enche a sua mente, a esperança, a fé. O cálice ele transborda quando ele cura feridas antigas, quando ele restaura a dignidade, quando ele devolve o brilho aos olhos, ele renova as forças que pareciam perdidas. O cálice transborda quando ele nos lembra que não estamos sozinhos, que não fomos esquecidos e nem abandonados. E quando olhamos para o povo de hoje, famílias divididas, jovens perdidos, os pais cansados, as mães sobrecarregadas, pessoas feridas pela religião, outras feridas pela vida, percebemos que o maior milagre não é Deus mudar as circunstâncias, mas Ele mudar o coração dentro dessas circunstâncias. O cálice transborda quando Deus nos dá paz no meio da guerra, quando Ele nos dá esperança no meio da dor, uma direção no meio de tanta confusão. Aí sim o cálice transborda, quando Ele nos ensina a descansar
nos chama pelo nome, quando Ele nos lembra que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da vida. Por isso, quando você pega o Salmo 23 e coloca o tema cálice transbordante, você está dizendo ao povo que Deus não é um Deus de migalhas, mas de abundância espiritual. Que Ele não é um Deus de escassez, mas de plenitude. Um Deus que não dá o mínimo, mas é um Deus que derrama até passar das bordas. E mesmo no mundo quebrado, Ele continua sendo o pastor que prepara a mesa, unge com óleo e faz o cálice transbordar.